Enquanto as pessoas se acomodam, eu faço uma breve explicação do porquê deste painel. Né? Há duas razões. A primeira, porque o Miguel disse que a gente tinha que fazer, e o que o Miguel disse para a gente faz. A segunda razão, tão importante quanto, é de que o Ceará se distingue dos demais estados brasileiros, a que eu saiba, por ter incorporado o tema da economia do mar no seu planejamento estratégico de longuíssimo prazo, tanto Fortaleza como também o estado do Ceará, e fez isso através de uma cooperação entre o governo e a sociedade, com protagonismo da Federação das Indústrias. Então, acho que é um exemplo muito importante e este é o objetivo deste painel. Eu acho que valeria a pena começarmos pelo Sampaio, que fará uma... Miguel. Você começa, Miguel? Então, não, aqui eu cedo, graciosamente. Miguel começa e depois Sampaio faz a sua intervenção. Okay. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Eu vou falar no português falado em Portugal. Se eu disser alguma palavra... Entende-se. Se eu disser alguma palavra que vos faça rir, riam-se, que assim eu já sei que disse alguma coisa que não devia. Isto é muito giro, pá. E também me irão desculpar, porque sendo economista, mas tentando falar no mar de uma forma muito abrangente, certamente eu direi um ou outro termo de direito ou de ciência menos correto. E aí eu vou-me refugiar no português de Portugal. Dito isto, e eu estou aqui a falar em nome da PwC Portugal, mas com a premiação de Sócio Vinícius da PwC Brasil, somos uma equipa em conjunto. Falarei também com o chapéu de líder da PwC Global para os Assuntos do Mar, um projeto de responsabilidade social da PwC a nível mundial. Somos uma organização com mais de 250 mil pessoas, com escritórios em mais de 150 países. E no tema do mar já temos este projeto há 15 anos atrás. E nessa longa maratona de analisar o mar, com certeza com uma perspectiva económica, mas a economia não se pode dissociar da perspectiva social. A economia é uma ciência social. E este painel, em conjunto com o meu amigo Sampaio, um excelente gestor e um homem que emprega muita gente no Brasil e certamente quererá empregar mais, ajudando também neste caminho, este painel vai ser dedicado às pessoas. Portanto, são as pessoas que têm os pés mergulhados na água que realmente não esqueceram o mar. Aqui já foi dito que muitas vezes os cidadãos de todos os países viram as costas ao mar, exceto as comunidades marítimas. Exceto a comunidade de pescadores, os desportistas, os que passam grandes momentos de solidão a bordo de navios, esses nunca esqueceram o mar. Portanto, o mar, embora não tenha muitos fãs em quantidade, os que tem são de extrema qualidade, tenazes e resistentes. E trouxeram o mar até aqui. Portanto, nós vamos tocar num tema que é centenário, que é milenar, que é o mar. Então, mas porquê é que estamos agora a falar sobre isso? Porque há um elemento novo, que até é a capa daquele livro que muitos de vocês levarão para casa, chama-se Uma Visão Integrada. Ou seja, todos nós concluímos que se calhar é melhor sentarmos à mesa. E aqui, parabenizar, dar os parabéns ao Sérgio Fausto, um homem de palavra que há 12 meses atrás, em Coimbra, disse, Coimbra, Figueira da Foz, disse, e nós gravamos e está no nosso site, que a Fundação iria continuar a pegar na bandeira do mar e aqui está fazendo na sua segunda grande conferência. Mas eu estive na primeira grande conferência, em 2015. E agora até partilhando uma confidência consigo, você conhece bem Carlos Mendonça, nosso sócio da PwC Brasil, e há 7 anos atrás, ou seja, 2 anos antes de vir aqui, eu me cruzei com ele numa reunião da nossa empresa em Xangai. Ele é um homem muito importante na economia do Brasil, tem ajudado muitas empresas e, como vocês sabem, o Brasil é um potentado em tudo o que diz respeito a petróleo, a gás, a mineração. E como eu sabia que
se agora as coisas são assim, há 7 anos atrás, cativar alguém para o mar era muito difícil, eu tive que pegar num gancho terrestre, que é pegar no meu correligionário brasileiro e dizer: você sabia que os australianos já têm mapas para minerar o mar? E aí parou e sentou. Mas depois eu disse: olha, vou-lhe contar essa história, que é verdadeira. Eles vieram se sentar comigo em Lisboa, porque, sabe, os Açores têm uma região subaquática bastante vulcânica. E há uma coisa, agora eu vou entrar em algo técnico, portanto, se eu errar, vocês desculpam, eu sou economista e estou falando em português de Portugal. O que acontece, na minha linguagem possível da altura, é que o vulcão expele muita da geologia incandescente e depois aquilo resfria e há de chover. Só que é curioso que a química faz destas coisas milagrosas em que aparentemente essa chuva vem primeiro o cobre, ou depois, a sequência não sei se é esta, depois o ouro, o que faz com que toda a crosta terrestre subaquática tem poderes de concentração de cada tipo de metal superiores aos da Terra. Bem, aí ele ficou mais tempo. Mas depois de toda esta conversa eu disse: é fundamental que este tesouro não seja tratado como foram tratados os tesouros do passado. É fundamental olhar de uma forma mais abrangente, se for possível e não necessário, proteger e não explorar negativamente, e para isso é preciso que todos nos sentemos à mesma mesa. E aí a PwC pode e deve ter uma responsabilidade social grande, que é clarificar. Em tudo o que diz respeito à economia, faltam números. Faltam, na altura e ainda agora, o espaço para demagogia sem números é tremendo. E, portanto, o nosso projeto de responsabilidade social é meramente colocar números em cima da mesa. E aí a gente para. A gente está com a comunidade, está sentada com os outros, com os pescadores, com os trabalhadores, com os ambientalistas. Os números que temos são estes. Se calhar daqui a 2 anos teremos mais. Agora, o que fazer com o que existe é uma decisão comunitária. E é isso que nos move. Move-nos, acima de tudo, as pessoas, numa perspectiva das pessoas de hoje, mas das pessoas da amanhã. E a isto nós chamamos sustentabilidade, que tem os 3 pilares: o ambiental, o social e o económico. E achamos que qualquer ausência de um destes pilares é um contexto, vá lá, em que falta um órgão ou uma pessoa. Portanto, sobreavaliar a sustentabilidade ambiental e morrerem pessoas, não achamos que seja correto. Sobreavaliar a questão económica e degradarmos a possibilidade dos nossos filhos e netos viverem bem, não é correto. E este balanceamento não é fácil de fazer, e depois verão com um exemplo concreto, porque isto parece demasiado filosófico, mas eu acredito que o Ceará está trilhando esse caminho, porque eles chamam à mesma mesa toda a gente. E eu tive o privilégio com o Sampaio, ele explicará melhor do que eu, até explicará como nos conhecemos. Nós estivemos com os pescadores e todos à mesma mesa, com a capitania de Fortaleza, com as pessoas dos transportes, e todos disseram muitas coisas. E é curioso, quando eu estava ouvindo a primeira mesa e a segunda mesa, que foram brilhantes, na primeira mesa, claramente o discurso foi o Brasil no mundo, com outros, eu diria amigos, porque não podem haver países não amigos. E, portanto, é um debate. E mesmo que haja coisas que nós achemos estranhas, algumas delas até de há muitos anos atrás, ainda bem que pela primeira vez na história da humanidade a definição de fronteiras está sendo, na sua maioria, baseada no diálogo, no debate, na questão científica. Portanto, devemos parabenizar todos estes especialistas do direito que certamente dizem coisas que nós às vezes não entendemos, mas eu entendo uma coisa: que se mantenha o debate nesses fóruns e que se tomem as decisões. Porque no fim do dia nós estamos a falar de concílios, de convenções. Foi muito difícil nós chegarmos ao grau zero do meridiano em Greenwich. Nessa altura existia o grau zero em Greenwich, na Universidade de Coimbra, numa Universidade de Paris, numa Universidade da Rússia. Todos queriam ser o grau zero. Foi necessário sentar. Imaginem, havia navios a navegar segundo o grau zero de determinado referencial. A própria língua é um código. Nós estamos a falar de códigos. E se nós não tratarmos dessa harmonia, nós não nos vamos entender. Portanto, acho que estamos a começar pelo primeiro passo, que é: vamos falar sobre as regras que nos levam ao entendimento. Portanto, aí acho que esse... No entanto, o primeiro painel foi uma visão, o Brasil no mundo.
mas depois há a visão do Brasil no Brasil. E aí entramos nos debates muito importantes, mas então se isto é do Brasil, mas de que Brasil? De que Estado? De que comunidade? E aí a mesma dificuldade que nós encontramos no entorno nacional, disse Brasil, mas podia dizer Portugal ou outro país qualquer. O debate interno é tão importante que assim seja feito, como está a ser feito o debate internacional, porque senão as tensões internas aumentam. Portanto, dos nossos estudos de 15 anos, o que nós achamos é que, se não continuarmos esta metodologia de todos falarmos e chegarmos a entendimentos, a tensão externa e interna vai aumentar. Isto não é algo que tenha nascido na academia ou vontade nossa. Os números que nós temos dizem, nos últimos 20 anos, nós usamos o dobro o mar em relação ao passado. Só em 20 anos. Só em 20 anos. Mas é interessante perceber, e vocês agora estão numa fase, Brasil, e um agradecimento muito grande, porque me sinto um adotado no Brasil, um ser adotado no Brasil, que vive fora, mas adotado no Brasil. Isto porque me chamam para estar em reuniões, eu diria, com muito gosto, íntimas vossas, e faço o mesmo aqui que faço noutro país, que é não falar, ouvir e partilhar no sentido da construção. Mas nestes 15 anos aprendi duas coisas que são um pilar fundamental para a nossa estratégia na PwC no que diz respeito ao mar. Que são, primeiro, o mar não é homogéneo. Cada ponto no mar tem a sua profundidade, a sua temperatura, o vento que sopra em cima é diferente, a corrente é diferente. Por isso, a gente aqui tende a falar no mar como um todo, o mar do Brasil, ou de Portugal. Vamos começando e temos que começar cada vez mais a dar nomes específicos, como temos ruas e regiões na Terra, que é para nós sabermos do que estamos a falar, porque as estratégias vão ser diferentes, porque o ativo que temos à frente é diferente. E isto chama-nos à ciência. É a ciência, a geologia, a geografia, a biologia, todas essas ciências naturais são quem vai conseguir demonstrar a impressão digital de cada lugar. Mas mesmo que o mar fosse igual, que não é, as pessoas veem o mar de forma diferente. O pescador vê o mar através do seu pescado e da dificuldade que é navegar nele. O surfista vê o mar da sua onda perfeita, o velejador vê o mar do vento e do seu plano calmo, o marinheiro vê o mar de uma forma bem mais holística, mas também incrementa uma visão de segurança e securitária. Portanto, às vezes estamos todos na mesma mesa pensando que vamos falar sobre mar, mas vamos falar de coisas que, pelo nosso background e interesse na reunião, vão ser conflituantes. E, portanto, cada vez mais é importante fazer estas reuniões de forma organizada, como estamos aqui a fazer, de forma a construirmos algo. Por último, dizer que na PwC nós temos 3 máximas fundamentais que são, para se conseguir fazer melhor no mar, é preciso 3 características, que é a paixão pelo mar, a audácia e o fôlego. O fôlego tem que ver com capacidade económica, tem que ver com capacidade militar. A audácia tem que ver com o conhecimento, mas conhecimento de per si não é nada se nós não soubermos o que fizermos com ele. Mas podemos ter estes 2 elementos, e a China tem. A China tem audácia e tem fôlego. Não sei, ainda não consegui perceber se tem paixão, porque é a paixão que a vai ultrapassar ou trazer para um outro nível. E, portanto, se vocês fizerem uma introspeção em que estado estão, perceberão o que fazer mais. Mas, voltando aqui à minha apresentação, que agora acelerarei até para dar grande espaço e protagonismo ao meu amigo Sampaio, que ele tem uma mensagem importante para vocês. Este livro que vocês levaram tem contributos do André Beirão, tem meus e tem do Rogério, que o editou, mas também tem aqui um prefácio do Sérgio Fausto, que engrandece esta obra e vale a pena ler. Não vou seguir todos os capítulos do livro, vou só dizer que neste livro, no contributo que me pediram, eu falo do ano de 1998, onde eu acho que é um ano importante para esta nova visão integrada. É o ano em que as Nações Unidas decretam um ano totalmente dedicado aos oceanos, porque o mundo como um todo, porque como nós não somos peixes, nós nunca vemos o mar muitas vezes como um obstáculo, algo a ultrapassar ou algo a retirar. Mas foi em 98 que nós começamos a ter uma mentalidade diferente em o mar como parte de nós. Como português também noto que, coincidentemente, 98 é o ano anterior da entrega do território de Macau à China, depois de um período de transição longo. Portanto, coincide com, alguém disse, digamos, o fim final
do Império Ultramarino. E para quem é português, sabe que são um povo positivista. Não creio que nós tenhamos visto isso como o fim de nada, mas o início de outra coisa. E alguém já disse aqui que nós nos estamos a especializar no mar profundo. Foi esse o caminho. Foi tentar ir para o mar profundo. Falando em mar profundo, aqui no Brasil, e eu tive o privilégio de estar na COP e em outras universidades também há muito conhecimento, no mundo há poucas pessoas ou entidades ou países que tenham o vosso conhecimento no que diz respeito ao mar profundo. Vocês, a Noruega, e agora começa a ser a China, porque também aprendeu muito convosco. Há equipas inteiras de chineses lá no Rio aprendendo convosco, assim como vocês aprenderam com os outros. E vocês estão muito bem em termos do conhecimento do mar profundo, que é um valor imenso. Portanto, usem-no bem, no bom sentido, conforme aqui foi falado. Mas dar esta nota que o que há de novo é uma visão integrada, e essa visão integrada começa a nascer. Houve uma grande consolidação no ano de 1998, no nosso entendimento. Como foi dito aqui também, Portugal está dentro da União Europeia, e aí sim, a União Europeia tem contribuído para o reforço desta visão integrada. Cada vez vão ouvir nomes diferentes: economia do mar, economia oceânica, crescimento azul. Eles têm todos nuances que as distinguem, mas têm um centro comum, que é ter uma visão holística e integrada. Mas eu não vou investir muito tempo nisto, porque queria falar um bocadinho sobre aqui as questões dos números. Como compartilhei consigo, Sérgio, há 7 anos atrás cativei a atenção do Carlos Mendonça, que me disse: olha, eu conheço bem a Fundação Fernando Henrique Cardoso, este era um tema que eles iam gostar de ouvir. Subsequentemente aqui estive, e como veem, não tem sido um caminho parado só de observador. Já nos últimos 4 anos, com conhecimento deste Centro de Excelência Global da PwC, já produzimos 4 edições do Brasil no mundo, e, portanto, Sr. Almirante, confirmo, em 2010, os dados que apresentou, o vosso produto interno bruto rondava aos 20%. Como sabe, com a queda do dólar, a questão do petróleo baixou muito e a percentagem agora achamos que é relativamente diferente. Mas creio que depois desta sessão, e depois de falarmos aqui um bocadinho com o Sampaio, neste momento o Brasil tem condições para ser dos melhores países em tempo real, em perceber a sua dimensão do mar. Como já tínhamos 4 edições do país como um todo, nós começamos a percorrer o país por estado. Primeiro o Ceará, 2 anos atrás, agora Ceará e Pernambuco. Estimamos que provavelmente o próximo será o estado da Bahia. Porquê o Nordeste? Por várias razões. Uma delas é que nas vindas que vimos aqui em São Paulo e no Rio, como vocês sabem, há 5, 4, 3 anos atrás, há muitos tópicos quentes em São Paulo e no Rio e no país como um todo. Achamos que, se calhar, no Nordeste poderíamos encontrar estados que tivessem tempo para olhar para isto com calma. E foi um autêntico achado termos encontrado a estabilidade, razoável estabilidade económica que existe no estado de Fortaleza, como é do conhecimento de vocês, e também o interesse, e encontramos pessoas que têm a paixão, a audácia e o fôlego. A mesma coisa que vemos na Marinha Brasileira. Portanto, tive o privilégio, com a ajuda do comandante Beirão, que me convidou a estar na vossa escola naval, e que é uma escola naval de referência, a melhor escola naval do Atlântico Sul. E eu diria, até é pena que o André não esteja aí, mas eu sou amigo dele, vou dizer que ele foi pouco ambicioso. Acho que o Brasil tem que ter a ambição mundial. Como aqui foi dito, o Brasil é um bom aluno, está a fazer as coisas como deve ser. Vejo que está extremamente focado na sua zona de influência imediata. Não tem mal nenhum disso. É uma condição necessária, é por aí que se começa. Mas não creio que isso seja suficiente. A estabilidade marítima de um país só acontece até para dirimir tensões internas no país, quando o país também tem uma ambição para lá da sua confrontação imediata. Até para se justificar muito dos investimentos que vão ter que ser feitos de caráter nacional. E a nacionalidade também se afirma na internacionalidade. Mas isso abriria outra vez o painel da manhã, dizendo que eu concordei totalmente com ele, mas desafiando a que o Brasil pode e deve ter uma ambição maior a nível internacional. Porque, como estão a ver, há países grandes que estão a ter essa ambição. Vamos ver quais são. Portanto, temos cerca de 70 relatórios emitidos e rapidamente... Aqui só uma nota, nós temos relatórios LEMS, como é um trabalho de responsabilidade social, tudo está no nosso site, pode ser consultado. O LEM traz
o que aconteceu na economia, na realidade, a bússola quer projetar o futuro a 12 meses. Portanto, o que é que pode acontecer a 12 meses? Vem aqui a última capa do Leme Brasil. Aqui alguns números que os fazem centrarem que o Brasil, nos últimos anos, tem tido dificuldade económica e, obviamente, não se pode desenvolver um setor da economia, que é o do mar, sem esquecer a economia em geral. Começando pelos portos. Não vem aqui nas bandeiras o Brasil. Portanto, os Estados que têm bandeira forte, digamos, comercial, são os que aí se apresentam. Mas reparem, a Grécia, no que diz respeito a controle de navios, e a Grécia sofreu muito economicamente, e é muito mais pequena do Brasil, mas a Grécia, no que diz respeito à marinha mercante, tem paixão, tem audácia e tem fôlego. É número 1 em controle de navio comercial. Isso é um exemplo. Mas podemos olhar para baixo, a bússola tem ali uma média e vê-se que a Grécia está a crescer a 6% em termos de tonelagem de navios que controla. Portanto, ela é importante e continuará a ser importante. Se olharmos para a Alemanha, vemos uma redução, o que é curioso perceber isso. Se olharmos para a China e para a Singapura, vemos um aumento. Mas eu estaria uma tarde a falar sobre este gráfico. Gráfico é em frente. Vemos aquele gráfico que tem umas cores. Aqui o crescimento é muito mais acentuado do que aqui. Aqui, mais ou menos nesta altura, a China entra na Organização Mundial do Comércio, portanto, tem direito a exportar e importar e relacionar-se com o mundo de uma forma normal como outra entidade. O que é que isso provocou? Um grande crescimento do comércio, logo um grande crescimento de navios. A China já não está a crescer ao que crescia, o que faz com que o crescimento não é muito grande. Isto tem consequências grandes para várias indústrias do mar. O shipping está sob uma pressão grande. Há navios a mais, não se prevê que a economia que tenha taxas de crescimento tão grandes quanto teve no passado. Isso significa que, já vamos ver aqui à frente, na construção naval, eu aponto, tem lá um gráfico, mas relativamente a portos, os 10 maiores portos de contentores do mundo são asiáticos, 7 chineses. Por isso, o mundo precisa do Brasil, ou de países grandes que façam algum balanceamento. Os europeus aparecem no top 20 com Roterdã, e aparecem os americanos, às vezes, Los Angeles e Nova Iorque. Portanto, no top 20 é tudo asiático. Portanto, o Atlântico está, literalmente, a perder importância. O Brasil disse aqui que era um país atlântico. Relativamente ao Brasil, no que diz respeito ao transporte marítimo, a sua força advém da quantidade de carga que exporta. E, portanto, como não está na avenida principal de transportes, a sua força advém da carga que tem para transportar. Construção naval. Outra concentração asiática, China, Coreia do Sul e Japão, representam mais de 80% da construção naval, não deixam quase nada para ninguém. Quase nada para ninguém. E vejam de onde vem a China e o que é agora, vejam como é que era a União Europeia e o que é agora. Mas, como há navio a mais, as taxas de crescimento da bússola dizem que são negativas. Apesar de estes países serem muito importantes, o total da produção desses países vai ser cada vez menor, porque há muito navio. Então era isto que eu vos queria mostrar há pouco, que é o negócio de destruir navio. Está a crescer a 25% nos últimos anos, mas cá está algumas das incoerências internacionais. Vejam só os países que estão no negócio. China, Índia, Bangladesh, Paquistão, Turquia. Só estes países usam navios? Porquê é que eles têm que pagar o custo social e ambiental de destruir navios? Nós não podemos dizer que somos ambientalmente sustentáveis, chutando o problema da destruição para outras regiões. Da duas uma, ou desistimos de usar navios, e aí é justo que não destruamos navios. Mas se usamos navios, temos que também ter uma cota à parte. E isso é uma crítica que faço muitas vezes à Europa, que está a construir o seu belíssimo jardim, mas o jardim total da humanidade está pior. Portanto, temos todos que contribuir e ter uma ação coerente. Relativamente ao Brasil, ele coloca normalmente o dobro das encomendas de construção naval em relação àquilo que constrói efetivamente. Portanto, apesar de haver navio a mais e a construção naval estar sob pressão, no caso do Brasil, vocês pedem para construir mais do que o que constroem. Portanto, há potencial para melhorar a vossa indústria de construção naval. Energia offshore. Temos aqui a questão do vento, que sopra sobre o mar,
E como aqui sim, tenho que dar os parabéns à União Europeia, que está a liderar claramente e a investir forte nas energias renováveis. Portanto, aqui a União Europeia diz e faz bastante. Mas olhem só para a China, aqui é a demonstração que a China não só se preocupou com uma economia tradicional que criou poluição, mas está a alterar o seu comportamento. Porque há cerca de 4 anos neste painel, a China não aparecia no top 5 sequer, já está no top 3. E provavelmente vai ser número 1 em breve na energia renovável. Aqui é a praia do Brasil, em termos de contribuição para o produto interno bruto brasileiro do mar. Estamos a falar de petróleo e gás, Brasil, ali na 5ª posição. Isto é um gráfico que tem quantidades, não tem valor, porque se tivéssemos ali o valor, haveria uma redução, apesar da quantidade aumentar. Pesca e aquacultura, o gráfico muitas vezes se apresenta, da estabilidade da pesca e do aumento da aquacultura. Atenção, a pesca não reduziu no mundo. A pesca reduziu muito nos países desenvolvidos, mas foi altamente compensada pelos países não desenvolvidos. Portanto, o tema da pesca ainda não está... E aqui, dar também os parabéns aos pescadores sustentáveis e às armadas que pensam na sustentabilidade, porque são essas 3 entidades as que originaram o conceito de mar e exploração do mar. Foi a partir daí. Coisas como o turismo ou outro tipo, a exploração petrolífera, vêm muito mais tarde. Portanto, devem ser sempre comunidades ouvidas. Porquê é que é importante proteger uma comunidade marítima? Porque, como nós não somos peixes e temos tendência a virar as costas para o mar, só os das comunidades marítimas estão mais alertados. Se formos ver ao bilhete de identidade das armadas, ou da pesca, ou da marinha mercante, nós vamos ver que aparece uma comunidade marítima. Todas as comunidades marítimas que nós matemos por lhe tirar o sustento, estamos a destruir o berço das pessoas que vão construir a economia do mar sustentável amanhã. O que é que nos países desenvolvidos estão a tentar fazer para resolver isto? E no meu país em concreto, e devo saudar as autoridades que o estão a fazer, estão, para além de fazer, todos os portugueses têm o direito a saber nadar. E a escola já conseguiu, de uma forma geral, garantir esse direito. E neste momento estamos numa fase que todos os portugueses têm o direito de praticar, se quiserem, 1 ou 2 desportos náuticos. E, portanto, já há milhares de alunos portugueses dentro do ensino oficial que têm experiência do surf, da vela, da canoagem, do remo. E, portanto, isto porquê? Nós estamos a tratar do berço da amanhã. E se no passado os berços eram feitos pela necessidade de termos pessoas de 5 e 6 anos iam para a pesca, há 100 anos atrás ou menos, passando muito mal. Isso não é desenvolvido. Nós temos é que dar a essas comunidades, através do turismo e do alimento responsável, a capacidade deles continuarem lá, dando-lhe essas condições, se quisermos ter as pessoas que vão construir uma economia do mar sustentável amanhã. Isto aqui tem que ver com a pesca, também uma liderança asiática, mas reparem, os Estados Unidos são o 3º no mundo na pesca. Os Estados Unidos também são um país de pescadores. Portanto, ter pesca não é mau, desde que ela seja sustentável. Até porque nós achamos que para atrair pessoas para o mar, muitas coisas têm que ser feitas, principalmente dignificar a profissão. Se não se dignificar a profissão do mar, não se cativará pessoas para o mar. Sem pessoas para o mar, não se desenvolverá a economia do mar. A aquacultura, no último reporte lançado das Nações Unidas, eles puseram o Brasil ali no resto do mundo. Acho que é injusto, porque ele apareceria muito próximo do top 10. Já é um país da aquacultura. Mas reparem, faz sentido que a China represente 62% da aquacultura mundial? A China não tem um grande mar. Tem alguma água, mas não tem um grande mar. O Brasil tem muito mais mar e muito mais água interior. E atenção, esta nossa análise da economia do mar contempla rios, lagos, achamos que é fundamental até para qualquer coesão territorial. Se dentro do projeto estratégico os rios e os lagos não tiverem, estamos a excluir os estados não de água salgada. Isso é aliás, nas conversas que tem tido em África, o Banco Africano de Desenvolvimento tem uma sensibilidade extrema para isso. Em África há países que não têm costa, mas têm lagos imensos. Se calhar podem ser muito mais fortes em aquacultura do que países como, por exemplo, Portugal, que tem muito mar, mas é o mar de Atlas, diziam os gregos, uma espécie de titã que
personifica as forças selvagens da natureza, ou seja, o Atlântico tende a tirar tudo da água e, portanto, tudo o que seja estável é mais difícil. Aqui, a pesca e a aquacultura, o Brasil tem uma importância, mas tem uma importância muito menor do que o potencial. O alimento, na nossa opinião, pode ser o novo petróleo para o Brasil. Um alimento sustentável, baseado numa aquacultura sustentável, mas mais do que isso. Qualquer pescado que saia da água começa imediatamente a perder valor, porque o seu estado é na água. E, portanto, capacidade de conservar, através da indústria dos enlatados, ou da indústria dos congelados, ou da indústria do seco, é fundamental para vocês conseguirem se ingrar nesta indústria que, na nossa opinião, num mundo a caminhar para os 9 mil milhões de pessoas muito rapidamente, o tema central de debate destas mesas não vai ser o petróleo, não vai ser a energia, vai ser a água e o alimento. E nós temos que conservar bem esse alimento, proteger, limitar aquilo que está demasiado pescado, mas aquilo que não está, temos que valorizar e conservar. O turismo é muito importante, tem um grande potencial para o Brasil, mas eu diria que o Brasil está muito aquém do seu potencial turístico. Relativamente a cruzeiros, nos próximos 10 anos a indústria vai continuar a crescer muito, até porque, se vocês virem, 50% dos turistas que lá estão são norte-americanos. Portanto, não achamos que os norte-americanos vão desistir, vão manter a ter uma cota importante, mas basta que a China, a Alemanha, Reino Unido cresçam um pouco para que esta indústria continue a crescer nos próximos 10 anos. Só que o problema do Brasil é que está abaixo do Equador, e abaixo do Equador existem ataques de piratas. Eu não vou dizer que o Brasil tem ataques de piratas, tem aí uma planilha que diz que nos anos 2010, 11 e 12 houve alguns. Aqui o conceito de pirata, se é roubo amado, aliás, o André chamou-me a atenção da importância disso. Eu depois, nas visitas ao Ceará, é que percebi que roubo amado é competência da Polícia Federal e pirataria é competência da Marinha, então eu percebi o cuidado, mas o que eu acho é que é competência do Brasil resolver o problema, não é? Porque não faz sentido nós visitarmos paraísos onde os nautas dizem: se eu ponho ali o meu barco, ele vai ser completamente roubado. Portanto, o potencial do Brasil no turismo está, de alguma forma, sequestrado, e por isso é preciso desatar esse sequestro. Mas não é só no Brasil. Atlântico Sul, e se o Brasil, como aqui foi afirmado, quer ser a potência do Atlântico Sul, e eu, como cidadão do mundo e como português, dou as boas-vindas a isso, tem que ter palavras a dizer com o que passa no seu vizinho em frente. Vejam só, vocês ouviram, até está colocado em filmes a questão dos ataques no Oceano Índico, mas vejam só, o Golfo da Guiné, mesmo à vossa frente, em 2010 tinha registro de 18 ataques, em 2018 registro de 78 ataques, em 2010 representava 4% dos ataques mundiais, e em 2018 representa 40% dos ataques mundiais. Vejam o mapinha como ele está. E é curioso, o epicentro dos ataques de piratas é ali na Nigéria, 207 ataques no total deste período. A Nigéria é o único país que tem fragatas. Todos os outros não têm. Portanto, o país que teoricamente se poderia proteger melhor é o que tem mais ataques. Portanto, isto não é só um quantitativo de força naval. Isto é um quantitativo de cultura de defesa do interesse do país. E, portanto, é muito importante o que o Fausto está aqui a fazer. Se não trabalharmos as mentes, o resto são mecanismos que falham. Pronto, tenho aqui, de uma forma muito corrida, o Brasil está no top 25 de ZEEs, portanto, independentemente de estender ou não a sua plataforma continental, é um grande país marítimo e, portanto, no meu entender, a questão deve ser mais colocada, o que vamos fazer com a ZEE que já temos, e depois também com as outras, mas não nos distraiamos com o que vem, concentramos-nos também no que já temos. Relativamente aos transportes marítimos, tem que aproveitar as matérias-primas que tem. Relativamente à construção naval, produz metade do que encomenda, portanto tem uma oportunidade para crescer. No que diz respeito à energia fóssil, é líder, número 5, está no top 10 do petróleo e do gás. Gostaríamos de o ver também no top 10 das energias renováveis. Relativamente, está nas maiores marinhas de guerra do mundo, consta dos registros internacionais de ataques de piratas, a produção de produtos alimentares em águas interiores tem elevado potencial que não está totalmente explorado, e uma referência grande à nova geração de brasileiros que dão cartas no surf e na vela, e é isso que me dá mais esperança até
num Brasil de futuro que encontrou nos desportos o novo berço das pessoas que vão construir a tal Amazónia Azul. Muito obrigado pela vossa atenção.